Atlântida, a civilização perdida, que desafia a história. E se eu te dissesse que há milhares de anos existiu uma civilização tão avançada que até hoje a ciência não consegue explicar como ela desapareceu? Uma cidade com templos de ouro, tecnologia impressionante e um conhecimento capaz de mudar por completo a nossa visão da história. Mas será que ela realmente existiu? Ou é apenas um mito criado para ensinar uma lição? Hoje nós vamos mergulhar fundo nas águas misteriosas do maior enigma da humanidade, Atlântida, a civilização perdida. Prepare-se, porque ao longo deste vídeo você vai conhecer os relatos originais, as teorias mais chocantes, as descobertas modernas e, claro, perguntas que até hoje ninguém conseguiu responder. Então, onde ficava a Atlântida? Quem falou dela pela primeira vez? Será que tinha ligação com alienígenas? Ou seria apenas uma metáfora esquecida em textos antigos? Fica comigo até o fim, porque cada detalhe pode mudar completamente a forma como você enxerga a história do nosso mundo. 1. As primeiras menções de Atlântida. Tudo começa no século IV a.C. O filósofo Platão, em suas obras Timeu e Crítias, descreve uma grande ilha localizada além das chamadas Colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Segundo ele, Atlântida era uma potência militar, rica e tecnologicamente avançada, que dominava vastas regiões do mundo antigo. Mas o que realmente chama a atenção é o fim dessa civilização. Platão conta que, em apenas um único dia e uma única noite de desgraça, a grandiosa Atlântida foi engolida pelo mar. E aí fica a pergunta: por que Platão inventaria uma mentira tão detalhada? Um filósofo respeitado, considerado até hoje um dos maiores pensadores da humanidade, teria simplesmente criado uma história fantástica do nada? Ou será que ele estava registrando relatos muito mais antigos, passados de geração em geração? 2. A cidade perdida. O que Platão descreveu? Nas descrições de Platão, Atlântida era organizada em círculos concêntricos de terra e água. Uma cidade planejada, moderna, com canais que conectavam todo o território. Ele fala de templos majestosos dedicados ao deus Poseidon, e até de um metal raro chamado oricalco, considerado mais valioso que o próprio ouro. As ruas, as pontes, as muralhas, tudo parecia indicar uma sociedade muito à frente do seu tempo. E aí, de novo, surge a dúvida. Platão estava descrevendo um simples sonho? Ou será que Atlântida realmente dominava segredos que hoje ainda não compreendemos? 3. Onde ficava Atlântida? Teorias de localização. Essa é uma das partes mais fascinantes. Ao longo da história, diferentes pesquisadores e exploradores tentaram localizar Atlântida. Alguns acreditam que ela estaria no fundo do Oceano Atlântico, próximo a Gibraltar. Outros dizem que os restos estão no Caribe, especialmente nas Bahamas, onde existe a famosa Estrada de Bimini, uma formação rochosa submersa que muitos acreditam ser parte da cidade perdida. Há ainda teorias de que Atlântida poderia estar no Mediterrâneo, ligada à erupção que destruiu parte da ilha de Santorini e da civilização minoica. E para os mais ousados, existe até a hipótese de que Atlântida estaria na Antártida, escondida sob o gelo, com base em mapas antigos como o de Piri Reis, que mostram o continente gelado sem gelo, algo que não deveria ser possível. E aí fica a provocação. E se Atlântida não estiver perdida, mas apenas escondida em um lugar onde ainda não conseguimos explorar completamente? 4. As grandes catástrofes naturais. Muitos acreditam que Atlântida foi destruída por um cataclismo natural. Erupções vulcânicas gigantes, terremotos devastadores e tsunamis colossais poderiam ter engolido uma civilização inteira em pouco tempo. E não para por aí. Diversas culturas do mundo relatam histórias muito semelhantes ao desaparecimento de Atlântida. A Bíblia fala do Grande Dilúvio. A epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia,
também descreve uma inundação que devastou tudo. Povos indígenas da América guardam lendas parecidas. E aí surge a dúvida que não quer calar. Será que o mito do dilúvio, tão presente em diferentes culturas, não seria apenas uma história religiosa, mas uma memória coletiva da destruição de Atlântida? 5. Atlântida e os alienígenas ancestrais. Agora vamos entrar em um dos pontos mais polêmicos. Muitos acreditam que Atlântida teria ligação direta com os chamados deuses que vieram do céu. Civilizações como os sumérios já falavam de seres superiores que ensinaram conhecimentos avançados aos humanos. E quando olhamos para os mistérios da antiguidade, pirâmides que desafiam a engenharia moderna, estátuas gigantes como os moais da Ilha de Páscoa, templos megalíticos construídos com pedras que pesam toneladas. A pergunta surge naturalmente. Será que Atlântida era, na verdade, uma base extraterrestre na Terra? 6. A ciência e os caçadores de mistérios. Pesquisadores do mundo todo já tentaram encontrar Atlântida. Explorações submarinas no Caribe, estudos no fundo do Atlântico e até ruínas misteriosas encontradas em Yonaguni, no Japão, reacendem o debate. Com o avanço da tecnologia de satélites, cada vez mais cidades submersas são descobertas. E isso só aumenta a suspeita de que Platão poderia estar certo. Mas existe um conflito. Enquanto alguns exploradores juram estar perto da verdade, a arqueologia tradicional costuma descartar essas descobertas como formações naturais ou exageros. E aí fica a pergunta polêmica. Será que a ciência esconde algo sobre Atlântida? Ou simplesmente tem medo de admitir que a história que conhecemos pode estar errada? 7. Atlântida como metáfora. Existe também uma visão mais simbólica. Alguns estudiosos defendem que Platão nunca quis falar de uma cidade real, mas sim usar Atlântida como metáfora. Um exemplo de uma sociedade arrogante e poderosa que caiu por causa da sua própria ganância e corrupção. Se pensarmos bem, isso faz sentido. Quantos impérios ao longo da história não tiveram o mesmo destino? Roma caiu. Civilizações mesoamericanas desapareceram. Grandes potências ruíram. Será que Atlântida não é apenas uma cidade perdida, mas o aviso de que nenhuma civilização é eterna? 8. A fascinação moderna. Seja mito ou realidade, Atlântida nunca deixou de inspirar. Ela aparece em livros, filmes, desenhos animados, documentários e até em games. Desde 20.000 léguas submarinas até Atlantis, da Disney, o mistério dessa cidade perdida continua despertando a imaginação. E isso prova que, real ou não, Atlântida já se tornou imortal na mente da humanidade. A verdade é que ninguém sabe ao certo se Atlântida existiu de fato. O que sabemos é que, de tempos em tempos, novos indícios surgem e novas perguntas aparecem. Talvez nunca encontremos uma resposta definitiva, mas talvez seja exatamente esse mistério que mantém Atlântida viva. E agora eu pergunto para você. Você acredita que Atlântida foi real ou apenas uma lenda? Será que em algum ponto dos oceanos, escondida nas profundezas, a cidade perdida ainda guarda seus segredos? Ou será que o maior mistério de Atlântida é justamente nunca ser revelado? Deixe sua teoria nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem ama mistérios e se inscreva no canal para continuar comigo nessa jornada pelos maiores enigmas da história. Tchau! E até o próximo vídeo.